Ei, gente, Deus abençoe. Que coisa boa a gente estar aqui mais uma vez no nosso podcast na Resenha com Champions, comemorando 10 anos do nosso ministério, recebendo amigos, atletas aqui. E hoje nós estamos recebendo a Amandinha, Amanda Lima, judoca. Amandinha, que prazer, que privilégio receber você aqui. Obrigado, tá? Eu que agradeço pelo convite. Bom demais. Vamos aqui bater um papo, trocar ideia, saber aí um pouquinho da sua vida, dos seus sonhos, dos seus planos, daquilo, né, que você viveu, que te trouxe até aqui hoje. E obrigado mesmo, tá? Para mim é uma alegria enorme receber você. Tá? Então vamos nessa? Vamos. Mandinha, como que começou assim o judô na sua vida? Cara, judô pra mim foi, vamos dizer assim, como se fosse jogar bola na rua, só que começou dos meus irmãos. Você é de onde? Sou de Pernambuco. Pernambuco, coisa boa. E eu fui criada com 3 irmãos homens. E eu tinha uma irmã caçula mais nova, só que ela, pra crescer, pra brincar comigo, ia demorar um pouquinho. Então eu tive que brincar com os meus irmãos. E eu acabava acompanhando eles em treino, no treinamento de judô. E fui gostando daquilo, achei muito divertido. Aí meu pai perguntou se poderia entrar mulher na equipe. O técnico falou que podia, só que tinha que ter 4 anos. Meu Deus, você era bem novinha mesmo. Meu Deus, Mandinha. Tinha uns 3 anos eu acompanhava eles, assim. Quando eu fiz 4 anos, eu falei pro meu pai que eu queria de presente de aniversário entrar pro judô. E qual é a diferença de idade dos seus irmãos? Mais ou menos, o mais velho tem uns 3 anos. Tá. 4 anos, mais ou menos. E como começou bem novinha assim, e qual que foi o primeiro lugar que você lutou saindo de casa, assim, fora de Pernambuco? Primeiro lugar que eu fui, caraca, faz tempo? Acho que foi Lembra aí? 2010, eu acho que eu fui pra Paraíba lutar uns jogos regionais. E aí, a partir disso, começaram a se abrir portas, você foi Isso. vendo que, de fato, o judô era algo assim, não era só um hobby, mas poderia ser uma profissão, não é? Sim. Quando eu fiz uns 10 anos, né, 10 anos de idade, eu comecei a competir, tipo, interregional, que fala, que antigamente chamava Norte e Nordeste. E comecei a competir brasileiro e fiz minha primeira viagem internacional, que foi o Pan-Americano. Com 10 anos? Com 10 anos. Meu Deus! E Sozinha, seus pais? Não, toda vez meu pai ia. Ah, ok. Ele não saía do meu pé, não. Muito bom, pelo amor de Deus, uma menina. E também era muita burocracia também, né? Muito novinha pra viajar. Uma criança, né? Sim. E como que foi a sua primeira viagem internacional lutando? Você foi bem? Eu fiquei em primeiro lugar. Olha só. E isso aí deve ter aberto os olhos, assim, das pessoas. E aí isso fez com que você saísse lá do Nordeste e já viesse pra cá, ou você ficou um tempo lá? Não, ainda fiquei um tempo lá. Na verdade, eu fiquei até os 18 anos. Fiquei mais 8 anos lá em Pernambuco. E lá o pessoal da minha cidade começaram a enxergar com olhos diferentes, né? Eu comecei a ter apoio da cidade, comecei a ter apoio, ter mais amigos para me ajudar e Legal. para ajudar a bancar as viagens também, porque são bem caras, né, essas viagens. Porque quando você é da base, você não tem convocação, você tem que pagar para ir competir fora. Sim. Então era bem complicado. Mas, por exemplo, lá você se sentia acolhida e tinha o suporte da cidade e tudo isso? Sim, assim, eu me sentia super acolhida Que lá, até legal. porque é uma cidade que eu falo que é grande territorialmente, mas não tem uma população grande, sabe? Sim, Mas- então você era a garota prodígio da cidade. Tipo Que isso. legal. Tá, e aí aos 18 anos você veio pro Minas? Sim, aí 18 anos, quando eu tava com 17 anos, eu fiz conversando com os amigos que já tava aqui no clube, perguntando como é que era, como é que funcionava, e que eu queria muito sair do meu estado, só que minha mãe não queria que eu saísse, e meu pai, tipo assim, ficava 50-50, queria que eu saísse, mas não queria ao mesmo tempo, até porque por ser mulher, e é difícil. Os seus irmãos não seguiram a carreira? Não seguiram. O meu irmão, o mais velho, que viajou também assim, nacional e internacionalmente, ele começou a dar aula de judô, parou e começou a construir a família dele. Ah, coisa boa. Mas então aí você veio para Belo Horizonte, mais ou menos com 17, 18, e aí começou então a sua vida aqui. Você
viu muita diferença, por exemplo, lá no Nordeste, aqui num clube grande como Minas, com atletas olímpicos, essas coisas todas? Como foi a sua experiência com relação a isso? Então, cara, tem uma coisa até engraçada que depois eu tento procurar e te mostrar que na pandemia, eu tava aqui no clube já, só que eu tinha uma visão muito rasa em relação a ser um atleta de alto rendimento, vamos dizer assim. Sempre fui, vamos dizer que desde os 10 anos, sempre fui um atleta de alto rendimento, mas tinha uma visão muito pequena. Limitada Sim, mesmo, que né? eu não imaginava. A sua realidade lá Sim. era muito limitada. Sim, eu não imaginava que tinha competição que se eu ganhasse eu poderia ganhar dinheiro, não tinha essa noção, sabe? E eu não sabia também em relação ao mundial, essas coisas eu veio começar a aprender recentemente, pós-pandemia, na verdade, que quando eu comecei a entender Porque antes mais. era quase assim um lazer, e aí aqui no Minas você cai e fala, caramba, isso é a minha vida, isso é meu trabalho, não é? Meu ganha-pão. Isso mesmo. Que legal. E daí eu comecei a enxergar que, tipo assim, caraca, eu tenho chance de ir pra uma Olimpíada, eu tenho chance de ir pra um Mundial. Que bacana é isso, vou começar, tipo, me dedicar cada vez mais. E foi me dedicando, fui tendo viradas de chave, tive recaídas, tive um monte de altos e baixos aí. E faz parte. Faz parte. É isso aí. Qual que foi a sua maior experiência com o judô, assim, na sua vida, que você fala, essa foi demais, essa é muito Cara, boa? se eu te falar, eu dou até vontade de chorar. Pois chore! Se eu te falar que foi até, parece que foi tudo planejado, Deus planejou tudo. Eu tava me preparando para uma competição na seletiva nacional para poder voltar para a seleção, que a gente tem que ter uns desempenhos, né, em competições internacionais para depois começar a competir fora. Aí foi passando e acabou que eu não rendi muito bem. Perdi a primeira luta do Mundial e tive que refazer a seletiva olímpica, que é para entrar na seleção. E depois que eu ganhei de novo a seletiva olímpica, eu fui convocada para o Master, que é uma competição que só vão 36 pessoas do mundo. Tipo assim, só podem ir até o 36º ranqueado do rank lá, e mais que isso não pode, tipo assim, e não tem cortes, tipo assim, tá ali, se você tiver classificado, você vai, tipo, são só os exclusivos, vamos dizer. E eu tava classificada. E daí, tipo assim, eu até então não sabia se eu ia, porque teve o investimento da CBJ e tal, e depois eu fiquei sabendo que eu ia ser convocada, e quando faltava umas 2 semanas antes de viajar, porque eu era muito, na verdade, eu sou um pouco desligada a isso. Eu só quero, tipo, ir competir, e é isso. Eu quero só fazer independente do lugar. E quando eu fui descobrir, era em Israel, a competição, em Jerusalém. Olha só! Jerusalém. E eu me senti, cara, eu perdi a primeira luta nessa competição, mas eu me senti, nossa, eu nem sei explicar, eu me senti muito abençoada naquele lugar, Que sabe? legal, coisa boa. Eu não conheço ainda. Só que daí eu tive uma sensação muito forte nessa viagem, quando a gente foi visitar o Muro das Lamentações, quando acabou a competição. Eu senti um peso muito forte no meu coração, mas, tipo assim, um peso de tristeza. E eu falei, o que tá acontecendo? Fiquei pensando, né? E daí eu orei lá no Muro das Lamentações, olhei mais ou menos como que era pra respeitar as tradições de lá. E beleza. E eu falava, ficou na minha cabeça, por que eu tô sentindo isso? E, tipo, parecia que era Deus me preparando para o ano de 2023, que ia ser muito difícil, né? Então, eu tinha uma sensação muito esquisita, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito abençoada, sabe? Então já vamos começar falando dos maiores desafios, assim. Qual foi, talvez, o maior desafio da sua carreira até hoje? Cara, eu tenho 2 desafios Pode falar 2. bem pesados. Tipo, o primeiro foi quando, assim que eu mudei pra Minas, pro clube, né? Eu fui fazer o exame de pré-temporada e descobri que eu tinha arritmia. Aí eu tive que fazer cirurgia no coração e tudo mais. E eu me senti completamente abalada, porque eu Quantos anos isso? quando eu tinha 18 anos. 18. É logo quando 18, veio, verdade. Aí eu fiquei incrédula, porque eu achava que eu era, vamos dizer assim, normal. Eu achava que tava tudo normal comigo. Porque eu fazia exames desde que eu tinha 10 anos de idade, exame de coração. E aí você todo sai ano. de casa, deixa a família, Exatamente. vem pra cá e bum! Exatamente. E como tinha que ser uma cirurgia
de extrema urgência, porque eu poderia ter um mal súbito em qualquer coisa, tipo, estresse, essas coisas. Então foi tipo, o plano autorizou, marquei no outro dia e fui fazer a cirurgia. Sua família estava aqui? Não tava. Então eu tive que ficar, por isso que foi difícil pra mim, tive que ficar sozinha, mas em compensação eu já tinha conhecido o Gabão. Ah, coisa boa. Vulgo, seu esposo! É verdade. Grande Gabão. Aí daí ele me acompanhou em todo Pois é que você se apaixonou, então, assim? Deixa eu te falar que Pegou o coração dela. Na cirurgia do coração. foi tipo. Meu Deus. Aí depois eu tive que refazer a cirurgia, porque a arritmia voltou, mas foi mais tranquila. Entendi. Consegui fazer mais tranquilo. E o outro desafio? O outro desafio foi em relação a mais desafio não dentro do dojo, mas no esporte de peso, perca de peso, que eu não tava conseguindo, tipo, perder muito peso e meu corpo não tava como se estivesse desgastado e eu não tava conseguindo tirar o peso certo, sabe? Pra competir, ficava passando mal e acabou que eu falei assim, eu não quero mais isso pra minha vida, tô sofrendo demais, já pensei em fazer várias besteiras. E daí eu tive uma conversa com o Gabão, com a comissão, e falei que não queria mais judô, porque só quem tava sofrendo era eu, e era eu que tava sentindo. E eu não queria que, cara, um dia seguinte, meu pai tá chorando porque nem ia ter mais a filha dele por perto. Então eu decidi, falei, não quero mais judô. E depois de muita terapia, muita conversa, muita oração, aí eu consegui voltar, sabe? Ter a força pra voltar. É legal, assim, a gente falar desses assuntos, porque principalmente o judô, que é um esporte, ele é individual, mas ele sempre precisa de pessoas por perto. Sim. Mas só que hoje mesmo você tá aqui gravando esse podcast e daqui a alguns dias ela tem uma competição e está tirando peso. Tô. Então é uma pressão, né, Mandinha? Sim. Né? Ela falou comigo, ó, eu tô com 50 quilos e eu tenho que daqui 2 dias estar com 48, né? Ela vai sair daqui correndo, falou que vai pro clube de novo. Então tudo é muita pressão. Sim. E lidar com isso é de fato um desafio, né? A alta performance, ela exige de nós algumas coisas que, assim, por vezes elas são até, assim, desumanas, né? Então, assim, é de fato um desafio e você busca, como disse, né, algo assim ligado à inteligência emocional, terapia, próprio Cristo, né? Enfim, mas esses desafios, assim, te fizeram chegar em lugares, por exemplo, como o PAN de Lima, Sim. que você medalhou, né? Sim. Foi a sua primeira experiência em PAN? Sim, foi meu primeiro. E como que foi a sua experiência? Lá na Vila Pan-Americana? Cara, é sensacional. É uma energia surreal. Você parece que você conhece todo mundo que tá ali, independente do esporte. Parece que são todos Parece que você irmãos. tá no mundo inteiro dentro de um espaço, não é? Exatamente. Várias Incrível. culturas, várias conversas. Era bem divertido, na verdade. E aí, como que foi a sua competição do PAN? Você foi, assim, cotada de fato como uma das cotadas, né, para medalhar e tal? Sim. Foi e foi uma boa competição para você? Como que foi? Vou dizer que foi sim uma boa competição, olhando pra trás e vendo tudo que eu tinha passado, né? Que eu tive que tomar uma decisão muito rápida. Um mês antes do PAN, eu tive que voltar a fazer o judô, porque eu tinha parado, né? E foi esse tempo que eu usei pra me preparar pra poder competir. Então, era só um mês que eu tinha, então eu fui me preparando. Mas foi muito difícil também, porque perto da viagem do PAN, meu peso deu uma estagnada de novo. E eu comecei a ter crise de ansiedade, eu falava assim, não vou conseguir. Aí eu comecei, ajoelhei, orei e falei assim, Deus, se for da tua vontade, me ajuda. Se eu for conseguir, eu prometo que tá sempre contigo. E assim foi. Então, vamos começar falando disso, então, da sua vida com Deus, da sua relação com o Senhor. Né? A gente te conheceu por conta aqui da igreja, do Champions, né? Que está completando 10 anos já esse ano. E como que é, assim, a sua vida com o Senhor, a sua vida com Deus, devocional, de fé, como é? Então, às vezes eu vou dizer que eu sou um pouco preguiçosa em relação ao emocional, porque eu chego tão exausta em casa, sabe? Que meus olhos até pesam, que eu fico assim, ai Deus, me desculpa, por favor. Vou só orar hoje, não vou ler a palavra e tal. Mas desde pequenininha eu sempre tive muita
experiência com Deus, né? Minha mãe sempre me levava no caminho de Deus, com Cristo, então eu tava sempre desde pequenininha orando, ia para aquelas células de criança, então para aprender, então desde pequenininha que eu sempre tive muita experiência. E quando eu cheguei na fase adulta, que eu dei uma sumida, assim, Deus sumiu um pouquinho da minha vida, não sumiu, eu me afastei dele, na verdade. E daí, depois quando eu vim para Minas, eu reencontrei novamente. Foi quando eu voltei a ir para a igreja, fui pro Champions e assim foi seguindo. E qual que é a importância, assim, de trabalhos como o Champions, na sua opinião, para atletas, por exemplo, que vieram de outros estados, outros lugares, e tem de fato essa relação, assim, né, essa comunhão? Como que é, na sua opinião, assim, a maior importância do Ministério Champions na sua vida? Cara, eu vou te falar a bondade. Eu acho, tipo, o Champions me ensinou a ser bondosa mesmo dentro do esporte, sabe? Porque a gente passa por tanta coisa, tipo, tanta coisa ruim dentro do esporte, pessoa querendo fazer mal, e você fala assim, vou orar por você, não vou... Ah, fulana foi tentar te machucar, vou orar por você, fulana, sabe? Tipo... Vou dar outra face. Inclusive, exatamente. conversamos sobre isso, né? Há algum tempo atrás, oramos, é Sim, verdade. é verdade. E eu ficava assim, cara, antes eu ficava pensando muito, não é justo uma pessoa dessa me machucar e eu vou ter que amar ela, Deus, pelo amor de Deus. Não. Aí, mas tem que ser. Que vai alcançando a maturidade no Senhor também, né? Coisa boa. Ó, e se eu te perguntar, Mandinha, qual é o seu maior testemunho de fé? Você tem algum aí pra me falar, assim, de cabeça? Cara, se eu te falar que é um testemunho mas não é voltado um pouco ao judô, não. Não, da sua vida. Que, tipo, eu lembro pouca coisa. Eu tinha uns 5 anos, 6 anos, mais ou menos. E eu lembro bastante, assim, só do momento em que eu tô orando. E minha mãe, que por fora, ela disse que viu uma coisa extraordinária. Foi quando meu pai é alcoólatra, né? Só que ele não bebe mais, graças a Deus. Só que ele não pode, na verdade, né? E eu falava assim, Deus, por favor, tira meu pai disso. Tipo, eu tinha uns 5, 6 anos. E eu subi na mesa, tinha um quadro da Santa Ceia bem pequenininho assim. Subi na mesa e comecei a orar e falar assim, Deus, por favor, tira meu pai disso. Meu pai não merece isso. E daí fui orando, orando. E depois eu falei assim, Deus, por favor, eu tenho mais um pedido. Eu queria muito uma irmãzinha, muito, porque eu só tinha irmãos homens, né? E eu ficava assim, por favor, eu quero muito uma irmãzinha, eu vou dividir tudo com ela, por favor. E minha mãe dizia que, na hora que quando eu orava, ela dizia que eu brilhava muito, mas não sabia distinguir qual que era o brilho, se era brilho do sol, se era, sei lá o que, ela só sabia dizer que eu brilhava muito. E isso sempre ficou na minha cabeça, sabe? E depois que minha mãe na época já tava grávida, só que ela não contou pra gente, né? Olha só. E depois que minha irmã nasceu, meu pai parou de beber. Que coisa. Sim. E isso é tipo assim, tem vários ainda, na verdade, mas uma das Mas te coisas marcou, né? que me marcou bastante. Que coisa boa, Mandinha. Mandinha, aí assim, agora a gente tá no ano olímpico, né, Paris. Não foi possível você não conseguiu a sua vaga, mas como que tá, assim, a sua esperança, a sua expectativa para os anos que estão por vir? Afinal de contas, Los Angeles é logo ali, hein? Verdade. Como que tá isso aí? Então, vai ser difícil, né? Porque vamos ter que começar tudo do zero novamente e a gente não pode desanimar, porque a gente passou... Foi, na verdade, esse ciclo agora foi um ciclo bem rápido, né? Foram de 10 anos. Que é 21, né? Sim. E a gente tava tipo assim, eu tô quase conseguindo, tipo, não consegui, eu não posso deixar minha cabeça fazer, mas daqui uns 3 anos, que cansativo, como é que eu vou fazer isso e tal. É bem difícil não pensar isso, sabe? Mas eu já tô colocando bola pra frente, sabe? Já tô pensando nas próximas, eu sei que não foi agora, foi por um propósito de Deus, porque eu me entreguei 100%, me doei 100%, minha equipe também estava comigo, então, se não foi pra ser, não era pra ser. Então...
Wandinha, que você realmente tenha isso, essa convicção assim na sua mente, no seu coração, porque tudo na nossa vida tem algum propósito. E que você não desista no meio do caminho. Que você saiba de todo o seu coração, assim, aonde você quer chegar e você vai chegar. E a gente vai estar torcendo por você sempre. Combinado? Amém. Ó, pra gente encerrar aqui, eu queria fazer um bate-bola com você. Não sei se é um bate-bola, né? Talvez Vamos pensar rápido. um pensa rápido, né? Porque com a judoca, né? Então eu queria combinar assim. Eu vou falar uma palavra e você vai ter que me responder também com a palavra. Combinado? Tá. Tá preparada? Tá. Então vamos nessa. Eu vou demorar pra raciocinar. Vambora, você vai ser rápida. Imagina que você tem que dar um ipom assim, a sua adversária ela tá meio desconcentrada. Papo-de-bupt. Tá certo. Judô. Pai, Fé. Deus, Sonho. Olimpíada, Medo. barata, Muito bom. Minas. paixão, Olimpíadas. 2028, Muito bem. Família. Cristo, Igreja. salvação, Realização. ai, Olimpíada, Jesus. amor. Gabão. Amor também. Muito bem. Te ajudei nessa, hein, Gabão? Wandinha, coisa boa. Obrigado por esse tempo. Eu que É a agradeço. nossa conversa, bate-papo. Que você realmente, assim, continue sendo essa garota especial. Sabe que a nossa igreja, o Champions, enfim, está sempre de portas abertas, celebrando com você, torcendo por você. A gente espera mesmo. Agora em 24 não deu, mas 2028 pra gente estar lá torcendo e celebrando Se Deus quiser. com você, tá bom? Deus te abençoe muito, que você seja uma garota, um atleta assim, feliz, abençoado você, acabou a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Gente, ó, Deus abençoe. Esse foi mais um podcast na Resenha com Champions e semana que vem tem mais, hein? Valeu, tchau!